Jesus, ó Pai, estamos aqui uma vez mais, ó Pai, diante da Tua casa, diante da Tua igreja, Senhor Pai. Estamos aqui, Senhor Pai, porque sabemos que o Senhor tem algo a falar aos nossos corações. Usa o Teu servo, Senhor Pai, com poder e autoridade, Senhor Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a paz do Senhor. Se a irmã puder colocar bastante retorno aqui, fico grato. Eu sei que é uma unção eletrônica, mas o som ajuda bastante o profeta. Eu louvo a Deus por estar com os irmãos aqui nessa noite. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Abel, nosso irmão e amigo de longa data. Deus abençoe também o Jailson e cada um dos irmãos que estão conosco aqui nesta noite. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo 14. Eu vou ler do versículo 1 até o capítulo 15, versículo 2. Aí eu vou fazer uma leitura um pouco rápida para a gente ganhar tempo. 2 Crônicas, capítulo de número 14, do versículo 1 até o verso 15. Depois o capítulo 15, versículo 1 e 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o versículo 14: E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, o seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque ele tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscassem ao Senhor, olha a oração aí, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante deles. Isso é resultado de oração. Verso 6: Edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta e não havia nela guerra. E naqueles anos não houve peleja, porque o Senhor lhe dera repouso sobre os inimigos. Verso 7: Disse, pois, a Judá: Edifiquemos essas cidades e cerquemo-las de muros, diga muros, torres, portas e ferrolhos, só até aí, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor. Olha a oração de novo. Nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudos e atiravam de arco. E todos esses eram varões valentes. E Zera o etíope saiu contra ele com um exército de 1 milhão de homens, trazendo carros, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maresa. E Asa clamou o Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com eles perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército. E levaram dali muito grande despojo, e feriram todas as cidades dos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor estava sobre eles. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado e levaram ovelhas em abundância, e também camelos, e voltaram para Jerusalém. Capítulo 15, verso 1 e 2. Então veio o Espírito do Senhor sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele.
E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, os deixará. Só até aqui, meus irmãos. Uma leitura longa, mas necessária. Eu quero falar basicamente nessa noite sobre a importância do preparo pessoal antecedendo as manifestações espirituais. Ou seja, antes de Deus manifestar na sua vida, na minha vida, a vitória, primeiro Ele vai trabalhar no pessoal. E quando Deus está trabalhando no pessoal da gente, eu falo do caráter, eu falo de princípios, eu falo do psicológico, até o psicológico do crente, ele tem que estar preparado para Deus poder usar ele. Então, primeiro Deus trabalha o seu pessoal, caráter, conduta, psicológico, para só depois ele manifestar o espiritual. E dentro desse texto a gente vai aprender que existem algumas manifestações do que é realmente espiritualidade. E eu vou concluir falando sobre muros, torres, portas e ferrolho, porque toda pessoa que Deus está trabalhando no pessoal dela e vai manifestar o espiritual, o diabo vai se levantar contra essa pessoa, e por isso a necessidade de muros, torres, portas e ferrolho. Quando você vê os reis de Israel, você vai ver que a grande maioria deles não estava pessoalmente preparado para assumir o trono. Você vê o próprio Davi, quando ele assume o trono de Israel, ele começa a achar que o reino vai quebrar na sua mão. Porque na época de Saul tinha manteiga na mesa, na época de Saul tinha cana doce, na época de Saul as ovelhas estavam com a lã bem robustecida, e quando Davi pega o reino, começa uma crise muito grande. E Davi começa a ficar meio cismado com o que estava acontecendo, até que ele chama o profeta Gate, e o profeta Gate vai dizer para Davi que estava tendo aquela escassez por causa de um voto que Saul quebrou, matando os gibeonitas. Enfim, isso é outra história. Mas Davi, quando assumiu o trono, ele estava ali muito inseguro. O próprio Salomão, quando ele começa o reino, ele viu que o seu pai tinha reinado 40 anos e seu pai era um guerreiro. Então Salomão, quando ele ora, ele fala como uma criança: Senhor, quem sou eu para liderar Israel, liderar esse exército, liderar esse povo? Eu não sou que nem meu pai. Meu pai era bom para derrubar leão, derrubar urso, derrubar gigante. Aparecia um leão de 1,75 m. Segundo os zoólogos, um leão tem em média 1,75 m. Meu pai ia lá e derrubava. Aparecia um urso de 2,8 m. Meu pai ia lá e derrubava. Aparecia um gigante de quase 3 metros. Meu pai ia lá e derrubava. Levantava-se um déspota como Saul para tirar a vida do meu pai. Meu pai ia lá e vencia com a força do teu poder. Além do meu pai ser um homem que era um grande guerreiro, um espadachim, um soldado, o meu pai era poeta. Ou seja, Salomão está orando e mostrando a sua incapacidade de assumir o trono. Ou seja, pessoalmente ele não estava pronto. Ele dizia: Senhor, meu pai era poeta. Ele conseguia atrair a sua presença. E quando você olha para o livro dos Salmos, quando você vê os Salmos de Davi têm uma diferença muito grande, porque não é uma poesia comum. Quando Davi faz declaração para Deus, por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. As declarações de Davi para Deus é como se fossem declarações de um homem para uma mulher. Ou seja, um homem só consegue se desabrochar, ele só consegue se abrir com tamanha maciez e romantismo com a mulher. E veja que Davi fazia isso para com Deus, ou seja, ele amava a Deus com profundidade de alma. Ele não falava a Deus de uma forma áspera, de uma forma robótica, não. Então Salomão sabia que Davi tinha essa capacidade de atrair a presença de Deus através do louvor. Então veja que ele dizia: quem sou eu para governar esse reino? Quem sou eu para governar essa nação? Quando Davi escreve o Salmo 18, parece que eu vejo Salomão citando esse salmo, quando Davi diz assim: adestra-me para a batalha, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Veja que o adestrar é algo muito poderoso. Eu servi o exército em Brasília, no batalhão da guarda presidencial. A gente chama de BGP. E quando a gente está com 17, 16 anos de idade, lá em Brasília todo mundo quer cair no exército BGP, 32 GAC, enfim, menos no RCG. Ninguém quer cair no RCG, que é regime de cavalaria e guarda, porque tem que mexer com cavalo, tem que dar ração para cavalo, tem que dar banho em cavalo. Então quando dizia assim: você vai servir o RCG, a pessoa já falava: vixe, vai ter que dar banho em cavalo, vai ter que aguentar TPM de égua, vai ter que levar coice de cavalo, vai ter que dar ração para cavalo, cuidar de baia de cavalo. Então ninguém queria, porque era meio que humilhante. E quando foi um dia, quando a gente estava saindo, eu tenho os quartéis, e passava um ônibus ali no setor militar urbano para levar a gente até o lugar dos civis. Eu estava conversando com um soldado do RCG, regime de cavalaria e guarda, e ele falou: você sabia que não se adestra cachorro? Eu disse: não. Ele falou: não, cachorro você treina.
Alguém pode até dizer, aqui adestra-se cachorro, mas isso aí é jogada de marketing. Você não adestra cachorro, cachorro você treina. Eu falei, não sabia. Sabia que a gente também não adestra gato? Eu falei, não sabia não. Ele falou, gato a gente treina. Você sabia que a gente não adestra coelho, animal de pequeno porte? Eu falei, não. Ele falou, não. Se treina todo tipo de animal, até pulga dá para treinar. Se você encher um copo desse aqui de pulga e colocar de cabeça para baixo, a pulga vai ficar batendo no fundo do copo. Depois de 40 minutos, se você tirar o copo, as pulgas vão pular só daquele tantinho, porque ela acha que o copo está ali ainda. Então até pulga você treina, mas adestramento é somente para animal de grande porte. Ou seja, se adestra cavalo, se adestra elefante, se adestra leão, se adestra urso, se adestra camelo e se adestra girafa e até anta, ou seja, animal de grande porte. E quando Davi disse, adestra-me para a batalha, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre, Davi está dizendo, Deus não me deu um tratamento de um animal pequeno, Ele me deu um tratamento de animal pesado, porque Deus estava preparando Davi para a batalha. E o que é quebrar um arco de cobre? Um arco de madeira, qualquer pessoa manuseia ele, mas um arco de cobre, você tinha que ter muita força no braço, para você poder ter capacidade de esticar ele e acertar a flecha no alvo. Por quê? A tensão era muito grande. Se você não tivesse um braço preparado, você ia puxar o arco. Mas Davi estava tão preparado que quando ele puxava o arco quebrava na mão dele. Deus, ele te adestra. Deus, ele te treina através das dificuldades. Você passa luta, você passa dor. Às vezes você cai, às vezes você tropeça. Mas Deus está te preparando para você ser quebrador de arco. O que é quebrar arco? Aquilo que Deus colocar na sua mão, que é difícil, você vai conseguir. Você vai prosperar e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Então Deus, ele nos treina. E parece que eu vejo Salomão ali se sentindo pessoalmente não preparado para assumir o trono, porque ele não estava realmente preparado. Aí quando você vê o filho de Salomão assumindo o trono, neto de Davi, Roboão, ele assume o trono muito humilde. A Bíblia fala que Roboão tinha 41 anos de idade e ele estava inseguro. E a Bíblia fala que por 3 anos ele buscou a Deus. Veja que se você ler a história de Roboão, você vai ver que Roboão foi um homem humilde só no começo. Ele não sabia reinar, orava. Ele não sabia governar, reinava. Ele não era um bom político, ele orava. Ou seja, ele estava buscando a Deus porque estava inseguro. Isso chama-se uma humildade circunstancial. Deus não gosta e nem recebe esse tipo de humildade. É humilde porque está com Covid. É humilde porque está com câncer. É humilde porque a porta fechou. É humilde porque a circunstância, ela não é favorável. Há uma diferença de ser humilde e de estar humilhado. Quem está humilhado não escolheu para estar humilhado. Agora, quem é humilde, ele é humilde com dinheiro, sem dinheiro, com microfone, sem microfone, com casa, sem casa, com saúde, sem saúde. Mas veja que a humildade de Roboão era circunstancial. Veja que depois de 3 anos, o texto fala, e tendo Roboão confirmado o seu reino, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Tem gente que busca a vitória. Ele busca a vitória na segunda, ele busca a vitória na terça, ele busca a vitória na quarta, ele busca 1 ano, ele busca 2, ele busca 3. Aí Deus fala, você não está preparado ainda para receber a vitória, porque se ele receber a vitória, ele some, ele não quer mais orar, ele não quer mais jejuar, porque a humildade é circunstancial, e essa humildade Deus não respeita, essa humildade Deus não recebe, porque Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem é humilde de coração, ele é humilde na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, com câncer, sem câncer, com porta aberta, com porta fechada. Ele vai dizer, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Nosso problema é que a gente quer a vitória e a gente não está preparado. Deixa eu lhe dizer um negócio para eu entrar pregando já. 94% da Bíblia é de teor moral. 94%. Aí os outros 6% são os salmos. Mas até no salmo o chicote estrala. O salmista fala, se eu atentar para a maldade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ou seja, 94% da Bíblia é dizer, não adultere, não mate, não roube, não fofoque, não seja invejoso, não seja fofoqueiro. Por quê? É porque Deus está no céu com um relâmpago numa mão e uma marreta na outra, procurando alguém que peque para ele jogar o raio e dar uma marretada? Não, é porque a palavra de Deus, ela nos protege. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e Satanás tem uma legalidade sobre o mundo por causa do pecado. E quando eu guardo a palavra, por isso que o salmista disse, a tua
tua palavra eu escondi no meu coração para que eu não venha pecar contra ti. Então quando eu guardo a palavra, Deus está me preservando, porque eu não vou dar legalidade para o diabo, e Deus simplesmente, Ele vai abrir a porta, Ele vai me dar a vitória. E ainda que a vitória não chegue, porque tem vitória que demora mais um tempo, tem vitória que vem numa semana, tem vitória que vem num ano, tem vitória que vem em 10 anos, tem vitória que vem em 20 anos, já tem vitória minha que já tem 20 anos que eu estou esperando, e agora que eu estou olhando assim para Ele, falando, eita, faltam uns 5 ainda. Porque a maturidade vai fazendo você saber que eu não estou aqui como servindo a um Deus que é uma troca de moeda. Eu sirvo a Ele para Ele me curar. Ele me cura, mas eu estou servindo a Ele para louvar, para exaltar, para enaltecer o nome dEle. Deixa eu lhe dizer um negócio. Se você fizer uma leitura teológica da igreja evangélica, eu estou falando da Batista, nem da Assembleia de Deus, estou falando da igreja universal, e também não estou falando da igreja universal do Edir Macedo, estou falando da igreja universal em teologia. O que é a igreja universal em teologia? Aonde tiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está. Essa é a igreja universal. Se você for lá para Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, ou até para o Sol, se você arrumar uma armadura para chegar no Sol bem refrigerado, aí tem mais um irmão lá, aí você fala, vamos adorar a Deus, o Senhor vai estar ali. Isso é a igreja universal. Então a igreja, de uma forma geral, ela tem sido contaminada por uma teologia da prosperidade. Ou seja, a gente fala mal deles, a gente critica eles, mas a gente age que nem eles. Ah, o irmão está com um carro velho, está amaldiçoado. Ah, o irmão não está crescendo, tem alguma coisa errada. Ou seja, Deus não está olhando o que você tem, Deus, Ele olha o que você é. E para você ser, Ele vai trabalhar o seu eu interior. Ou seja, a gente está fazendo uma coisa, eu vou já entrar pregando. A gente vem... você já ouviu isso? Uma frase que diz assim, eu vou lá na igreja buscar minha bênção. Quem já ouviu essa frase? E quem já falou? Confessa e deixa, eu já falei isso. Mas você não vai falar mais nunca. Sabe por quê? Porque eu não posso vir para aqui para receber milagre. O culto não é culto do milagre, não, é culto de louvor e adoração a Deus. Eu vou lhe explicar um negócio. Existem 3 altares que Deus quer dar para poder trabalhar a nossa vida pessoal. Que altares são esses? Número 1, altar pessoal. O que é o altar pessoal? É eu e Deus. Ninguém sabe o que acontece ali. A minha esposa está comigo há 27 anos. E ela não sabe o que acontece no altar pessoal e nem precisa. É coisa particular, eu e Deus. E a minha esposa tem um altar pessoal dela, que é ela e Deus. Altar pessoal, ninguém precisa saber, é você e Deus. Segundo, tem que ter um altar familiar. O que é o altar familiar? Seu filho pode não estar na igreja, seu filho pode estar desviado, seu marido pode não ser crente, mas você vai chamar o povo, você vai orar, você tem um altar familiar. Terceiro altar é esse aqui, é o altar congregacional, que é quando as famílias se reúnem para congregar e adorar a Deus. Só que esse altar aqui, ele só funciona se o seu altar pessoal estiver em chamas e se o seu altar familiar estiver pegando fogo. Então o lugar do milagre não é aqui. Aqui eu venho agradecer o milagre. Por que o nosso culto é pesado? Eu não estou dizendo aqui, eu estou falando da igreja universal de uma forma geral. Por que os nossos cultos são pesados? Eu fui pregar numa cidade, que inclusive dia 16 eu vou para perto dessa cidade, eu vou para Itajubá. Eu estava pregando em Santa Rita do Sapucaí. E eu me lembro que eu ia pregar num ginásio. E teve um pregador na sexta e outro no sábado. E o rapaz que foi me buscar na rodoviária, não sei se ele queria me colocar medo, tensão, jogar uma pressão em mim. Ele falou, eita, ontem o ginásio pegou fogo. Eita, mas tremeu, mas foi tanta unção, que o ginásio tremia assim, né? E na sexta-feira também. Aí eu falei assim, graças a Deus, é bom que eu nem preciso pregar. O fogo já está aceso, é só chegar lá e dar glória a Deus e nadar no fogo. Quando eu cheguei lá, irmão, no domingo, o pastor estava, dá glória a Deus, irmão. Ó, irmão, vira para o teu irmão. Eu falei, mas que diabo de fogo foi esse que caiu aqui ontem? Que avivamento foi esse que caiu aqui ontem? Porque quando Deus, ele aviva você... Deixa eu lhe dizer um negócio aqui. No ano de 2003, ou 2004, não me lembro, veio um pregador conhecido pregar na nossa sede. E o cunhado da minha esposa ficou responsável por levar esse pregador onde ele quisesse. Ele é de outro estado, então o meu concunhado ia fazer as honrarias dele. Então ele quer ir no lugar lanchar, leva ele. Quer levar... E eu doido para ser pregador, falei, eu vou colar nesse pregador aí para falar com ele e aprender dele, né?
E aí a gente foi no lugar, compramos roupa lá, ele comprou roupa, lanchamos e passamos o dia conversando. Aí quando foi à noite, eu estava lá num dos últimos bancos da sede e ele gritou, estava o fogo caindo e falou assim: Sérgio, Sérgio. Aí teve um lá que é Sérgio também, olhou e falou: não, não é você não, é o cunhado do pastor fulano. Aí eu falei: ele falou: é. Aí ele falou assim: ó, pensa na sua mente o que você quer e vem aqui na frente. Eu pensei, irmão, eu falei assim: eu quero o fogo, eu quero unção. Quando eu estava na metade da igreja, ele falou: você quer fogo? Olha, você quer fogo? Eu estava no meio de quase 2.000 pessoas. E eu, quando vi assim, eu pensei na mente: eu quero fogo e unção. Ele falou: você quer fogo? Então venha. Ele botou a mão na minha cabeça, ali o fogo pegou. Irmão, eu comecei a falar língua estranha. Eu vim da Mediterrâneo falando língua estranha. Eu passei de frente ao shopping Metrópole falando língua estranha. Eu cheguei em casa falando língua estranha. Eu cheguei para minha esposa, abracei ela, ela começou a falar língua estranha. Eu tinha foto que eu guardava do mundo quando eu era roqueiro, que eu tinha o cabelo na metade da cintura. Eu tinha foto com camisa de banda, Morbo de Anjo, Sarcófago, Sepultura. Eu dizia: eu vou guardar para lembrar da minha juventude. E quando eu cheguei em casa cheio de fogo, eu rasguei minhas fotos. Eu não queria saber mais da juventude, eu não queria ter mais lembrança de nada. Eu abraçava a minha esposa e dizia: eu sempre vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. E minha esposa: o que foi? Eu falei: foi um encontro que eu tive com Deus. Eu recebi fogo, irmão, era fogo de manhã, era fogo à tarde, era fogo à noite. Eu ia pregar, Jesus batizando no Espírito Santo. O fogo que Deus acende, ele não apaga. O fogo arderá continuamente sobre o altar, ele não se apagará. Ele pode até diminuir na sua intensidade, mas ele nunca vai apagar. Sabe por quê? O fogo do altar de Levítico capítulo 6 versículo 13, quem acendeu não foi Moisés e nem Araão, não foi fogo aceso pelo homem. Levítico 9:24 fala: e caindo um fogaréu da parte do Senhor, consumiu o holocausto. Quem acendeu esse fogo na tua alma foi o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode até diminuir, mas apagar ele não apaga. Mas para que o altar pegue fogo aqui, eu tenho que ter o altar pessoal e o familiar. Ó, capítulo 4 de 2 Reis, 2 milagres dentro de casa. Eu recebo o milagre dentro de casa. Eu posso receber aqui? Posso, até no metrô eu recebo. Mas o objetivo aqui é adorar. Mas o milagre, se eu tiver com a enfiação com Deus, eu recebo em casa. Capítulo 4 de 2 Reis, a mulher viúva, ela simplesmente recebeu uma unção de empresária. Pega, vende, paga as dívidas e vive do resto. Recebeu uma unção de empresária dentro de casa, porque tinha altar pessoal e familiar. A outra mulher rica, ela perdeu o filho, teve o filho ressuscitado dentro de casa. Quando você é uma bênção em casa, você chega aqui cuspindo fogo, arrotando brasa e louvando o nome do Senhor. Pedro e João, eles saíram de casa cuspindo fogo e arrotando brasa. Pedro, capítulo 3 de Atos, tinha fogo. João também tinha fogo. Eles chegaram na porta do templo. O aleijado disse: me dê uma esmola. Se fosse a gente hoje, ia dizer: fica aí que eu vou orar 2 horas, eu vou me encher de poder, quando terminar o culto eu venho e oro por você. Mas Pedro não tinha nem entrado no culto ainda, Pedro não tinha nem cultuado, ele já vinha de casa cheio do Espírito Santo. Ele falou: o que você quer eu não vou te dar, mas o que você precisa eu te dou. Levanta e anda. Hoje você vai fazer o que você nunca fez, e você vai ver o que você nunca viu, que é a glória de Deus dentro do templo. Jesus está dizendo ao meu coração que ele vai acender um altar pessoal, um familiar, e o congregacional vai ser gostoso. Por isso que Davi dizia assim, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele nem estava, só disseram. Sabe por quê? Porque o altar está pegando fogo em casa. Deixa eu lhe dizer um negócio. Eu estava vindo um tempo atrás, aí foi antes da pandemia. Foi antes, de 2018. E eu não tinha lugar para pregar. E naquele dia eu não tinha lugar para pregar, e eu estava muito cansado, estava pregando direto. E eu falei: eu podia ficar em casa. Mas quando eu saí do monte, eu passei de frente a uma igreja de um amigo meu, e eu falei assim: eu vou voltar aqui. E se não tiver pregador, eu prego. Se tiver pregador, eu escuto. Mas que eu vou te adorar, eu vou. Porque quando você tem altar pessoal, o seu coração fica pegando fogo para ouvir a palavra. Se o culto demora a passar aqui dentro, se aqui dentro está ruim para você, alguma coisa está errada. Jesus está dizendo: levanta um altar pessoal para o meu nome ser glorificado na sua vida. Ó, aí Roboão confirmou o reino, deixou a lei do Senhor, com ele todo Israel. Agora assume Asa, mais para frente. E Asa,
Ele foi um dos poucos reis de Israel que eu percebo que ele estava preparado pessoalmente. Veja que ele teve condições de assumir o trono. Ele teve condições de substituir o seu pai Abias. E Deus, ele trabalha o seu pessoal. Ele está trabalhando em você. Às vezes você fala: Senhor, cadê aquela vitória? Por que a porta não abre? Aí Deus, estou trabalhando em você. Não tem sal grosso que resolva. 70 dias não resolve. A santificação é um processo. Deus te colocou dentro desse processo. Ele quer te dar vitória. Só que Ele não quer que a vitória te corrompa. Eu fui pregar há um tempo atrás no Rio de Janeiro. Eu fiquei 20 dias ali. Aí teve um dia que o irmão me levou para a roça. Uma igreja na roça. E eu vi uma coisa linda. Um irmão chegando de bicicleta. Lindo e ao mesmo tempo sofrido. Não preste para ser rico não, que eu já tirava todo mundo da prova. E não pode tirar. Tem gente que tem que ficar na prova, irmão. E eu vi ele de bicicleta. A mulher no varão. Um nenenzinho assim do tamanho desse que está andando aqui. Na cestinha. A moça adolescente atrás. E com o nenenzinho no colo. A família toda na bicicleta Monarch, barra circular. E eu fiquei com tanta dó, com tanta dó, com tanta dó. E eu falei assim: pastor, o senhor não tem misericórdia desse irmão não? Irmão vem de longe, pastor. E eu conversei com ele. Segunda-feira ele vem na oração com a família toda na bicicleta. Terça-feira, culto de ensino, ele vem com a família inteira. Quarta-feira ele vem para o ensaio trazer a esposa. Na quinta-feira, culto. Na sexta, ensaio das crianças. Ele vem todo dia, pastor. Ô pastor, faz uma vaquinha, compra um fiestinha pro irmão aí. Tanto crente nessa igreja. Tinha mais de 100 crentes no meio da roça lá. Aí ele falou assim: irmão, tu não sabe não, irmão. A gente deu um Fusca para ele na época que Fusca era carro. Foi mesmo, pastor? Foi. A gente deu o Fusca para ele na sexta-feira. Sábado ele não apareceu na igreja. Domingo ele não apareceu na igreja. Segunda, cadê o homem? Terça, cadê o homem? Quarta, cadê o homem? Quinta, cadê o homem? Na outra sexta-feira a gente foi na casa dele. Chegamos lá: ó irmão, parte senhor. Ele limpando o Fusca, irmão. Um paralama era vermelho, o outro era azul, outro era branco, outro amarelo. Parecia a bandeira do Brasil. O Fusca, irmão, ele limpando o Fusca, passando pretinho na roda. Ô pastor, paz do Senhor, pastor. Ô irmão, você sumiu da igreja, irmão. Você passou a vida inteira de bicicleta indo para os cultos. Agora, irmão, tem um Fusca. Ah, pastor, eu estava na Baixada Fluminense. Eu fui visitar minhas tias. Pastor, agora eu vou visitar minha sogra. Vou visitar as tias por parte de pai. Agora lá pro lado do Botafogo, sei lá o que. Pastor, só vou na igreja daqui a 15 dias, tá vendo, irmão? Tem gente que não pode passar da bicicleta. Aí você fala: cadê Deus? Eu vou mudar de igreja. A porta não abre. Deus não me honra. E Deus, eu estou trabalhando em você para depois te dar vitória. Aí o pastor falou assim para ele: irmão, eu vou orar para Deus arrancar de você esse Fusca. O senhor está me amaldiçoando, pastor? Não, eu estou orando para Deus arrancar o Fusca. O pastor falou que com 5 dias, irmão, roubaram o Fusca dele, irmão. Quando roubaram o Fusca, ele voltou para a bicicleta. As crianças no varão, a nova criancinha no cestinho e a adolescente lá atrás. Aí estava fiel. Deus está trabalhando em você. Eu estou pregando para pessoas aqui que o Espírito Santo está ardendo no meu coração para dizer: eu estou trabalhando o teu pessoal e meu nome vai ser glorificado na sua vida. Deixa Deus trabalhar. Vai dando glória, vai orando, vai andando, vai buscando. Eu sinto Jesus aqui. Levante a sua mão e dê glória a Jesus, mesmo sem vontade. Então primeiro Deus trabalha o pessoal. Mas o que a gente quer? O espiritual. Só que o espiritual é complicado, irmão. Se o pessoal não estiver pronto, Deus pode até te usar no espiritual, mas não usar continuamente. Ele usa até um jumento, mas usar continuamente tem que estar preparado, irmão. Pessoal, a gente quer o quê? Orar pelo aleijado, ele sai correndo, ó. Porque é bonito, é romântico, dá ibope. A gente quer louvar e Jesus batizar no Espírito Santo. A gente quer louvar e a igreja tremer. A gente quer pregar e o canceroso vomitar o câncer. Porque isso é bonito. A gente não está nem preocupado com a pessoa ser curada. A gente quer o espetáculo. Eu queria tanto que Deus me usasse. Eu queria tanto que Deus me... Mas não é pensando na pessoa. Você sabia que Deus nos usa quando a gente se compadece da pessoa? Deus não nos usa para a gente ser a Lady Gaga gospel, para a gente onde chegar ser aclamado, ter hotel 5 estrelas. Não. A mídia e os crentes esculpem o ídolo, mas Deus, ele forja o profeta. O profeta é forjado no aço e fogo. Deus só vai nos usar quando o nosso coração tiver compaixão das pessoas. Vou lhe dar 2 testemunhos aqui em 1 minuto. Não, em 1 minuto não, em 3 minutos. Primeiro, eu estava pregando um dia.
na Samambaia, na quadra 410, lá em Brasília. E eu vi uma irmã bem velhinha. Ela veio lá do fundo da igreja. Devia ter umas 75, 80 pessoas na igreja. E eu vi uma senhora vindo lá de trás. E ela veio até uma irmã que estava aqui na frente de uma cadeira de roda. E ela veio. E ela colocou a mão no peito da irmã e falou um negócio do ouvido. A irmã levantou da cadeira e a igreja ficou 2 horas pulando, rodando e sapateando, porque a igreja sabia que aquela irmã era paralítica de nascença. Aí eu novo, eu devia ter uns 23 anos na época, 24. Falei, eu vou aprender. Perguntar para ela o que ela falou no ouvido da irmã, que é para eu falar nas igrejas. Aconteceu. Eu estava igual Simão mágico. Era novo convertido, irmão. Aí a irmã chegou. Chegou a irmã, parte do Senhor, no final do culto. Ela falou assim, parte do Senhor. Eu falei, o que você falou no ouvido daquela irmã? Que eu preciso aprender isso aí, irmã. Onde eu vou pregar está cheio de aleijado, está cheio de gente aí que tem câncer, e eu quero falar essa palavra para acontecer isso. Ela falou assim, eu cheguei para ela e disse assim, irmã, o meu coração se compadece com tanta dor de ver a irmã assim. A irmã entra aqui, eu fico chorando, eu choro. E o Espírito Santo falou assim, ó, diga para ela levantar e andar. Aí eu vi que ela estava cheia de compaixão. Você lembra que a Bíblia fala que Jesus tinha compaixão das pessoas? A gente não quer ter compaixão, a gente quer o ibope. Jesus curava as curas mais terríveis. Ele falava, conta para ninguém. A gente ora por uma pessoa, a pessoa é curada de uma dor de cabeça, que uma cibalena, se é que existe ainda, que um dipirona resolve. Eita, o pregador fulano de tal, põe aí, culto das maravilhas, dos milagres. Enquanto não tiver compaixão por aquele que você está louvando, por aquele que você está ministrando, o milagre não vai acontecer. Mas Deus vai trabalhar o meu pessoal, o seu pessoal, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Se ele dizer um negócio, vou já parar, ó. Teve um missionário que ele já partiu para a eternidade. A igreja dele hoje cabe 153 ônibus debaixo dela, mais ônibus que a rodoviária do Tietê. Igreja grande, grande. Pensa na igreja grande em São Paulo. Até a prefeita Marta Suplicy, quando foi inaugurar a igreja, falou, como é que pode uma igreja desse tamanho no centro de São Paulo? A Volks não conseguiu comprar esse terreno, a Ford não conseguiu, a Scania não conseguiu. Sabe o que o missionário que fundou essa igreja fazia? Ele trabalhava num prédio e ele ficava vendo o povo passando assim, ó, subindo e descendo, aquela multidão ali perto da 25 de março. E ele na hora do almoço ficava olhando para baixo e dizia, Senhor, esse povo está tudo indo para o inferno. Senhor, a minha alma se compadece desse povo. Esse homem ficava 4 dias de joelho. Eu estou falando isso porque eu conheço o regional que foi da igreja dele e disse que ele ficava 4 dias de joelho, sem comer, sem beber, sem levantar para nada, clamando pelas almas. Não era dizendo, Deus me dá saúde, Deus me dá carro, Deus me dá um prédio. Era Deus na alma, Senhor, salva o pecador, salva. A compaixão era tão grande que Deus falou, eu vou trazer as multidão para vocês. Sabe por quê? Deus traz para perto da gente quando a gente tem compaixão. E o Espírito Santo está dizendo, ele vai gerar compaixão na minha alma, na tua alma, e o nome dele vai ser glorificado. Sabe quando é que Deus vai te usar? Quando você se compadecer de alguém. Sabe por que Deus não nos usa? A gente vê alguém pecando, a gente quer colocar no Facebook, a gente quer tirar foto, quer colocar no YouTube. Quando que Jesus fala assim, ó, quando o teu irmão cair, estenda as mãos para ele. Jesus está dizendo aqui nesta noite, eu tenho vitória para te dar, mas eu estou trabalhando no teu pessoal, para o meu nome ser glorificado na tua vida. Eu estou sentindo Jesus aqui. Levante a sua mão e dê glória a Jesus, mesmo não estando gostando do que você está ouvindo. Ó, o pessoal está trabalhado. O rei Asa, ele teve condições humanas de substituir seu pai. Ele assumiu o trono sem medo. Aí quando o pessoal está pronto, aí lá vem o espiritual. É aqui que o negócio começa. Se o diabo já luta contra você, quando Deus está trabalhando o seu pessoal, o seu caráter, a sua conduta, o seu psicológico, as trovoadas do inferno, elas vão ser mais vingativas e dobradas quando Deus estiver te usando no espiritual. E como foi que o espiritual se manifestou na vida de Asa? O rei Asa, o pessoal estava preparado, aí o espiritual se manifestou. Ele tirou toda a idolatria.
Mexer com a idolatria é algo espiritual. Ninguém consegue pregar contra o pecado estando vazio. Ninguém consegue pregar contra o pecado estando em pecado. Mas o rei Asa estava pessoalmente preparado e ele começou a tirar a idolatria. E eu quero lhe dizer algo. Existem duas coisas que provam no texto de que realmente eu sou espiritual. Pregador, eu pulo. Isso é o quê? Isso é uma manifestação. A gente fala assim, fulano pula, roda, sapateia, mas compra e não paga. Manifestação. Eu não preciso nem ser crente para receber manifestação do Espírito. Agora, ser espiritual é diferente de receber manifestação. Eu cheguei dentro da igreja evangélica com o cabelo na metade da cintura, tinha tomado quase uma garrafa de conhaque, tinha fumado 2 cigarros de maconha que parecia velha de 7 dias cada um. E quando eu entrei no fundo da igreja, drogado, bêbado, cabeludo, roqueiro, o pregador começou a pregar e eu comecei a chorar. Eu tinha raiva de Deus, eu tinha raiva do Evangelho. Eu só ouvia bandas que falavam mal da igreja, e aquele homem pregando e eu chorando, pregando e eu chorando. O que é isso? Estava tendo uma manifestação espiritual, e eu cheio de demônio, sentindo a presença de Deus. Por quê? Manifestação espiritual, você não precisa necessariamente ser espiritual para receber. Uma pessoa espiritual pode receber a manifestação, e uma pessoa carnal também pode receber. Se entrar ali agora uma vendedora de amor com uma micro saia, mas tão micro, rodando uma bolsinha, e sentar ali esperando alguém passar lá fora para ela fazer um programa, e ela fala, eu vou sentar ali só para passar o tempo até a pessoa que eu vou fazer o programa passar ali. A hora que a manifestação do Espírito vier, ela sente a presença de Deus, porque na presença de Deus até a tristeza ela salta de alegria. Então não confunda manifestação espiritual com ser espiritual. Se o camarada ele sente fogo, tem fogo, compra e não paga, deixe ele Deus, porque ele está recebendo uma manifestação. Agora, ser espiritual é diferente. Quer ver? O texto vai mostrar o que é ser espiritual. Número 1, o espiritual tem controle sobre si. Número 2, o espiritual tem controle sobre a situação. O rei Asa, ele teve controle sobre si. Olha o exército, 1 milhão vindo de lá para cá, e o dele 300 mil. Quase 3 vezes menor. E olha a oração que ele fez: Senhor, nada para ti é vencer tanto o grande como o pequeno. Pela oração dele, você percebe que ele estava tranquilo. O espiritual, ele tem controle sobre si. Se fosse um doido, um desequilibrado, ia dizer, cadê Deus? Cadê o meu Deus? Olha lá, está vindo o exército, olha o tamanho do homem, agora eu vou morrer. Eita Deus, eu busquei o Senhor, eu orei. Mas não, ele teve tranquilidade diante das dificuldades. E Jesus vai gerar espiritualidade na sua vida, porque Jesus tem vitória para te dar. Mas ele está dizendo, a vitória vai atrair inimigos, porque a primeira coisa que a unção e a vitória e o crescimento de Deus na sua vida vai gerar é inimigo. Se Deus começar a prosperar a sua vida, se Deus começar a prosperar o seu ministério, se Deus começar a prosperar a sua finança, vai ter inimigo, vai ter levante, vão te atacar, vão querer puxar teu tapete. Sabe por quê? A unção atrai inimigos, mas a glória de Deus vai estar sobre a sua vida, e você vai ter tranquilidade diante das dificuldades. Eu estou sentindo Jesus aqui. A gente quer ser usado por Deus, mas esquece que o inferno não quer. A gente vê o evangelho, o louvor, a pregação, a gente vê a igreja como algo romântico. Ah, eu vou lá na frente, eu canto. Ah, eu vou lá na frente, eu prego. Ah, eu vou lá na rua, eu evangelizo. Mas existe um inferno que está preparado e armado contra a nossa vida, e as lutas só vão aumentando. Davi primeiro, um leão de 1,75 m, depois um urso de 2,8 m, depois um gigante de 3 metros praticamente, depois maior que o urso, maior que o leão, maior que o gigante, um rei querendo a cabeça de Davi. A prova vai aumentando, mas a unção vai sendo liberada, a bênção vai sendo derramada, e o nome dele sendo glorificado na tua vida. Então entenda que você está num campo de batalha. Tem um hino nosso que é bonito, e ele fala assim, ó: vai entrar no terreno do inimigo. É lindo esse hino. Vai libertar os cativos e oprimidos. E o diabo está lá dizendo, vem que eu lhe quebro no pau. Vai, pregador, então não é para eu ir não? É, mas agora vai vazio. Vai para o território do inimigo vazio. Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder.
Para você ir no território do inimigo, você tem que ter ministério de jejum, ministério de oração. Sabe por quê? Lá no território do inimigo tem 20 anos que o diabo está lutando contra casamento, 20 anos que o diabo está lutando contra ministério, 20 anos que o diabo está lutando para o divórcio acontecer. Quando você chega lá, se chegar vazio, o diabo lhe arrebenta. Mas se chegar cheio, pode levantar preto velho, louro velho, japonês velho, chinês velho, pode jogar terra de cemitério em cima da tua casa, e até defunto com caixão e tudo. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não será abalado. Louvado seja Deus. Vida espiritual é coisa séria. Você sabia que a gente tem a capacidade de odiar uma pessoa só de olhar para ela? A gente quer vitória de Jesus. A gente tem a coragem de falar mal de alguém, fala, eu quero vitória. E Jesus está dizendo, eu quero te dar espiritualidade, controle sobre si. Diga assim, meu Deus, me dá controle sobre mim. É um fruto isso aí, domínio próprio. Olha o rei Asa, era para ele ficar desesperado, ele ficou tranquilo. E Jesus está dizendo, fica tranquilo. A notícia pode até chegar, mas a bênção de Deus vai chegar na tua vida, e você vai ter tranquilidade diante das dificuldades. Quando Deus gera espiritualidade da sua vida, o marido fala, vou embora. Aí você fala, eu confio no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. A mulher fala, eu vou embora. Aí você fala, eu confio no Deus de Abraão, eu confio no Deus de Isaac, eu confio no Deus de Jacó. Eu, quando meus filhos saíam, eu era mais novo, eu ficava desesperado. Enquanto não chegava em casa, eu não dormia. Aí Deus falou assim, ó, você tem muita manifestação, você pula no púlpito, você sapateia no púlpito, você corre no púlpito, mas você não tem espiritualidade ainda. Falei, por que, Senhor? Seus filhos saem, você fica a noite toda acordado? Aí eu falei, é mesmo, quero ser espiritual. Agora sai, eu durmo. Mas durmo, sabe por quê? Eu não sei onde meus filhos estão, mas a minha oração e a mão de Deus estão sobre a vida deles, e eu confio nisso. Deus está gerando tranquilidade no teu coração. Deus está gerando controle sobre si. Primeiro, o rei Asa teve controle sobre si, não desesperou diante do inimigo. Segundo, ele teve controle sobre a situação. Eu termino aqui. Como que ele teve controle sobre a situação? 10 anos orando, 10 anos buscando, 10 anos clamando. Teve paz, porque a oração traz paz. A oração gera paz no coração. A oração gera tranquilidade diante das dificuldades. Você lembra de Jesus? Jesus orando a noite todinha. Os discípulos não conseguiam orar nenhuma hora. Nenhuma hora. Nenhuma. Aí quando a tempestade veio, Jesus dormindo dentro do barco, o vento comendo solto e os discípulos apavorados. A vida de oração que Deus vai colocar na sua e na minha vida vai te dar tranquilidade diante das dificuldades. Quando eu entrei aqui, o Espírito Santo dizia ao meu coração que Ele vai derramar sobre a sua vida e sobre a minha o Espírito da oração e o Espírito do jejum. Você vai jejuar e vai orar. Sabe por quê? Deixa eu lhe dizer isso aqui para ir embora. Estamos numa guerra. Esquece esse negócio de oferta, de que passou no sal, deu a oferta tanto. Não, irmão. A vida espiritual é coisa séria. Escute isso que eu vou lhe dizer aqui agora. O inimigo, ele luta dia e noite para que você não entenda a batalha que Deus quer que você trave. Há uma batalha. Deixa eu lhe dizer algo. A oração, escute isso. Eu não ia falar isso aqui, mas o Senhor está me revelando isso aqui para falar para você agora. Escute isso. Coisas espirituais só acontecem através da oração. Deixa eu dizer isso. Olha o que o Senhor está inspirando no meu coração a falar para você agora. Olha isso. Existem promessas que, eu crente ou não, vão acontecer. Mais de 1.800 vezes a Bíblia fala, Jesus vai voltar. Eu estando aqui pregando, ou se Deus o livre, eu estiver na Cracolândia, Jesus volta. Chamadas promessas incondicionais. Agora tem promessa que são condicionadas. Por exemplo, se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor da terra. Tem que querer e tem que obedecer. Existem promessas condicionais. Quais são? Vou te usar, vou te honrar. Aquela que o profeta chega e sapateia. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Hoje eu estou vivendo muita promessa desses vasos que chegou sapateando, botou o dedo na minha venta. Eu estou vindo cumprir hoje. Essas promessas você pode morrer sem elas acontecer. Deus mentiu? Não. O profeta foi falso? Não. Eram condicionais. Escute só.
Quem é o maior interessado em alma? É o pastor Abel? É o pastor, o maior pastor presidente que tiver? Ou Deus? Quem é o maior interessado em alma? A gente ou Deus? Quem? Deus. Ó, se Deus é o maior interessado em alma, por que eu tenho que orar? E não é nem orar só, é rogar. Porque orar é isso aqui, ó. Senhor, me abençoa. Está orando, está conversando. Clamar, você grita 3 minutos. Meu Deus! Agora rogar é uma oração pesada. É uma oração cansativa. É uma oração de quem está com a alma aflita. É assim, ó. Meu Deus! Isso é rogar. Tem misericórdia. É diferente. Orar, você ora tranquilo, ó. Lavando roupa e orando. Jesus. Agora, se Deus é o maior interessado em alma, olha o que é que Jesus fala. Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Ué, o maior interessado em alma não é Deus? Por que eu tenho que orar? Sabe por quê? Ceifeiro, pregador, missionário é coisa espiritual. E as coisas espirituais só desenrolam na plataforma, na esfera da oração. Se eu não orar, aquilo que Deus prometeu fica parado. E quando eu entrei aqui, o Espírito Santo dizia ao meu coração: eu tenho promessa para cumprir na tua vida, mas eu tenho pressa que você coloque a sua vida no altar, para o meu nome ser glorificado na sua vida. Ah, pregador, eu não consigo ficar 4 dias de joelho. E Deus não te chamou para isso. Mas você não pode orar nem 1 hora. Ó, Lucas 18:1. E contou-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Pregador, por que você frisou dever, desfalecer? Dever quer dizer criar o hábito da oração. Não desfalecer, manter o hábito. A gente até começa o hábito. Não é fácil criar o hábito de orar, mas a gente luta, ora, busca, a gente consegue criar o hábito. Só que daqui a pouco para. Quantas pessoas não disseram: Senhor, 2022 eu vou orar bastante. Eu vou orar segunda-feira 1 hora, na terça 1h10, na quarta 1h20. Eu vou orar. Você até orou janeiro, chegou fevereiro, parou de orar. Chegou março, não orou jeito nenhum. Já chegou abril, está parado. E Jesus está dizendo: mantenha o hábito, que eu vou fazer coisa grande na tua vida e meu nome vai ser glorificado. Eu estou sentindo Jesus muito forte aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Ah, pregador, eu estou na graça. Mas a graça abriu o caminho para a oração. Ó, você no Antigo Testamento podia ficar 6 meses sem comer e sem beber, se você aguentasse. Deus nem te liga. Deus nem olhava para você. Você podia bater tambor, você podia beber azeite, orar 10 horas por dia, ficar 40 dias de joelho, que Deus não ligava para você. Deus só ouvia profeta, sacerdote e rei. Se você não fosse profeta, nem sacerdote e nem rei, sua oração era vã. Você precisava de um representante. Mas Jesus, quando ele veio, ele rasgou o véu, ó, o véu abriu. Isso quer dizer que agora você é sacerdote. Pedro disse: vós sois nação eleita, sacerdócio de Deus. Você é uma sacerdotisa de Deus. Você é um sacerdote de Deus. Então não me venha para cá que a graça te isentou de sacrifício, que a graça ela te abriu o caminho. O que sacerdote faz? Apresenta sacrifício. E qual é o seu sacrifício? Ministério de jejum, ministério de oração, para esse negócio andar na tua vida e o nome do Senhor ser glorificado. Eu estou sentindo Jesus aqui. Vitória de Deus não é para preguiçoso. É quem põe a boca no pó e fala: eu vou gemer na tua presença. Jesus está dizendo para mim: eu tenho vitória, mas entra na minha presença para o meu nome ser glorificado na tua vida. Eu quero orar mais. Quem quer? Levante a mão e dê glória a Deus. Ah, pregador, eu estou orando, mas não estou vendo ainda. Martin Lloyd Jones disse: se você está disposto a orar 3, 4 horas por dia e não está disposto a esperar, não ore. Quando você espera, o esperar é um exercício pleno de fé. Por isso que Davi disse: esperei com paciência no Senhor. Está orando, continue orando. Está jejuando, continue jejuando. Você não está vendo nada agora, mas você vai ver e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Jesus vai desenrolar coisa na vida de crente aqui, porque as minhas pernas estão tremendo aqui. Não é medo, nem fome, nem frio. Eu estou sentindo a presença do Deus de Abraão. Terminando para nós ir embora. Olha só, o rei estava pessoalmente preparado. Espiritualmente o homem estava afiado, tinha controle sobre si,
controle sobre a situação. Pregador, explique o controle sobre a situação. Vou explicar para concluir. 10 anos de paz. Olha o que ele fala. Vamos construir muros, torres, porta e ferrolho. Se ele não tivesse controle sobre Israel, se ele não tivesse controle sobre a situação, o povo ia dizer, esse rei está doido. 10 anos de paz, o homem quer construir torre, muro, porta e ferrolho. Isso é coisa militar. Isso é coisa para quem está em guerra. Nós estamos em paz. Nós buscamos ao Senhor e o Senhor nos deu descanso. Eles podiam dizer, para quê? Torre, muro, porta, ferrolho. Mas como o rei era espiritual, toda pessoa espiritual, ele tem controle sobre a situação. Ele não coloca fogo na fogueira. Ele não coloca gasolina na fogueira. Ele chega para apaziguar. Ele controla a situação. A pessoa está brigando, ele chega ali, ele apazigua, ele é apaziguador. A situação não desespera ele. Eu novo convertido, novinho. Eu devia ter o quê? Uns 4 meses de crente. E uns 5 meses, uns 3 meses nessa empresa. Ganhávamos quase 10 salários mínimos. Para vocês não é nada, mas para nós na época era. Até hoje 10 salários é muita coisa. E um crente que tinha calo na testa. Eu era doido para ter calo no joelho. Quando eu vi ele com calo na testa, eu falei, meu Deus do céu. Falei, por que tu tem calo na testa? Porque eu oro com a testa no chão assim, ó. Olha o que é você ser espiritual. A gente está chegando para trabalhar das 10 da noite às 6 da manhã. E a turma das 2 às 10 está saindo. E aquele monte de... A gente chamava peão, né? Aquele monte de peão vindo lá para cá. E dizendo, o bicho está pegando, hein? Mandou 570 hoje à tarde. O bicho está pegando. E eu, novo convertido, com medo. Não era espiritual ainda, novo convertido. Aí esse cabra, da testa no chão de tanto orar, ele chegou, olha a ousadia. Falou assim, e eu tô nem aí que o bicho está pegando, rapaz? E ele entrou junto comigo. Nós dois tínhamos 3 meses de empresa. Ele tinha uns 20 anos de crente. Ele falou assim, quem disse que eu estou preocupado que o bicho está pegando? Quem me colocou aqui não foi o bicho. Quem me colocou aqui foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso é ter domínio sobre a situação. Aí eu com medo. Ele falou assim, fique tranquilo, que você também não vai não. Pela minha fé você vai ficar aqui. E eu fiquei meio. Deus está te dando controle sobre a situação e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Como eu sou pregador e meu negócio é deixar a mensagem pregada no coração, eu prefiro deixar 3 pregos fixados do que 200 balançando. Eu vou repetir aqui só para fixar. Pregar é deixar alguma coisa. E eu quero pregar em você disso aí. Primeiro Deus trabalha o pessoal, depois é o espiritual. O espiritual traz 2 coisas: controle sobre si e controle sobre a situação. E por isso eu preciso de torre. Diga torre, porta, muro e ferrolho. Termina aqui em 2 minutos, conclusão. Por que eu preciso de torre? Porque o diabo não quer que você dê continuidade nesse processo de crescimento pessoal. Por que eu preciso de ferrolho, torre, porta, muro? Porque o diabo não quer que Deus te use. Se Deus está te usando, ele vai tentar tirar você da posição. Por isso que eu preciso de torre. Pregador, o que é torre? Vigilância. Torre quer dizer, vigilância. Pregador, para que serve o muro? Muro serve como proteção de ataque de fora para dentro. Eu preciso de muro, porque vai vir ataque de fora. Para que porta? Porta quer dizer controle do que entra e sai, controle de acesso, ou seja, você vai ter controle ao que entra e o que sai da tua vida. E ferrolho, pregador, para que ferrolho? Ferrolho quer dizer proteção interna. Não adianta você ter torre apenas, muro e porta, se você dentro de casa está tendo problema. Ferrolho quer dizer proteção interna. Tem gente que dentro de casa, ele fala, é um inferno aqui dentro de casa. Eu não vejo a hora de eu ir trabalhar para sair dentro de casa. Eu não vejo a hora de eu passear para eu sair de dentro de casa. Eu não vejo a hora de eu ir para o culto para eu ter que sair de dentro de casa. Eu não vejo a hora desse culto não acabar. Eu não queria que esse culto acabasse para eu não ter que voltar para casa, porque lá dentro a batalha está travada. Mas Jesus está dizendo, eu estou colocando ferrolho dentro da tua casa e o mal vai sair de lá e meu nome vai ser glorificado na tua vida. Quem entendeu alguma coisa, levante a mão e dê glória a Deus. Termino aqui, tenho mais 5 minutos, Vou usar só 2. Termino agora. No dia 31 de março do ano passado, eu comecei uma campanha com Deus.
Que eu não só prego que tem que orar, não. E quando tem minhas questões com Deus, eu vou orar. Quando foi dia 31 de janeiro, de março, eu falei assim: Senhor, eu vou do dia 31 de março até o dia 31 de dezembro. Tem uma casinha no fundo da igreja, eu moro na casa pastoral, e mais ou menos da minha casa até essa casinha é aquele portão lá na frente. Tem uma casa desse tamanho abandonada no fundo da igreja, que eu e a minha esposa usamos para orar. Meus filhos falam: casinha, casinha. Eu falei: Senhor, eu quero essa resposta de Ti, e eu sei que o Senhor não dá nada de mão beijada. Eu quero a resposta. Eu vou pegar das 7 da manhã até as 2 horas da tarde, sem comer, sem beber, orando. E fora orar, eu vou ler 3 capítulos do Antigo Testamento de joelho e 2 do Novo. Eu já tinha lido a Bíblia várias vezes, mas nunca de joelho. Eu vou aproveitar. Então eu vou ficar até 2 horas da tarde, até o dia 31 de dezembro. Estou lá. Passou um mês eu lá, na casinha. 2 meses eu lá, 3 meses eu lá, 4 meses eu lá, 5 meses eu lá, 6 meses eu lá, com 7 meses. Por coincidência, não é porque é o número 7. A minha esposa falou assim: Sérgio, dá para você levar a Sara na escola? Aí eu falei assim: dá, que eu estou de jejum, não estou aleijado. Aí eu fui levar minha filha na escola. E nisso eu pensei assim: Senhor, tem uma amiga da minha esposa que ela está com câncer em estado terminal. Será que ela vai morrer? Eu não vou orar por ela? Falei isso. Esqueci. Levei minha filha, voltei, esperei das 2 horas da tarde, entreguei meu jejum. Uma fome terrível, uma panela de pressão de arroz só para mim, uma panela de pressão de feijão só para mim, uma panela cheia de carne só para mim e uma jaca de sobremesa, que é assim que a gente entrega jejum, né? Aí tô lá. Aí quando eu deitei para jiboiar, foi eu deitar, o Espírito Santo falou: desce para a casinha e vai orar. Falei: meu Deus, já tem 7 meses orando desse tanto, tem que orar mais, vai orar. Peguei a chave da casinha, peguei meu tablet e fui. E nisso eu falei: eu não vou acender as luzes, porque quando der 6 horas escurece aqui, eu vou embora. E quando foi 5h40 e alguma coisa, o meu tablet brilhou. Aí eu olhei, estava escrito: meu amor, que é minha esposa. Aí eu falei: é brincadeira. Minha esposa está bem aqui, ó, e ligando para mim, é só dar um grito na janela: ô, fião, aparece aí. Aí eu fui abrir a porta da casinha para olhar para minha casa. Estava tudo escuro na minha casa. Eu falei: fala-me Deus, está acontecendo alguma coisa. O povo saiu de casa, eu não sabia. Eu voltei pro telefone: que foi? Ela falou: vem aqui rápido na casa da minha amiga. E da onde eu moro até lá dá uns 5 minutos rápido. Correndo dá 2 minutos. Venha rápido, pega o óleo e venha correndo, que ela está morrendo. Eu não sei o que eu faço. Os olhos dela tá tudo branco. A mulher está aqui com falta de ar. Venha correndo. Eu já peguei o óleo e já chamei minha filha, que estava dormindo lá no último quarto de casa. Bora, se arruma. Não vou esperar fazer chapinha, francesinha, espichar cabelo. Se quiser ir, venha, mas venha rápido. E ela tem medo de ficar sozinha lá, que fica tudo escuro. Vem atrás. E nisso a pequenininha, de 9 anos, já estava com a minha esposa. Quando eu cheguei na esquina, minha esposa estava gritando: vem logo. Mas na minha mente: já morreu, não precisa mais não. Aí quando eu cheguei lá, que eu vi a mulher, irmão, carne é carne. Você pode estar orando 50 horas por dia, carne é carne. Na hora que eu vi a mulher com os olhos roxos, tremendo, com falta de ar, eu falei: vou chamar o SAMU, o resgate. Porque na minha cabeça já estava o delegado dizendo assim, na minha cabeça, que a mente ainda vai longe. O delegado: por que tu não chamou o SAMU? Por que você não chamou os filhos? E na minha cabeça já estavam os filhos: por que você deixou minha mãe morrer com esse negócio de religião? A cabeça pensa assim. Mas o Espírito Santo disse: põe a mão na cabeça dela. E eu ponho a mão na cabeça, tu chama o resgate. Põe a mão na cabeça, chama o resgate. Eu com medo da culpa. Porque se aquela mulher morre na minha mão, eu orando por ela, é uma missão de socorro. E eu coloquei a mão na cabeça dela. E o Espírito Santo falou em alto e bom som no meu coração: eu nunca esquecer-me-ei. Ele falou assim: não é demônio, que ela não é crente. Eu falei: fala-me Deus, não é demônio, é o quê? Aí Deus falou: também não é resultado de quimioterapia nem radioterapia. Eu falei: meu Deus, o que ela tem? Irmão, eu não tenho nada a ver com psicologia. Eu não entendo nada de psicologia, mas o Espírito Santo entende. O Senhor falou: ela está tendo uma crise de ansiedade. Eu falei: fala-me Deus, o que eu faço? Aí Deus falou: só fala que eu estou aqui, porque eu estou mesmo. Eu soltei a cabeça dela e comecei a falar: Jesus está aqui. E me arrepiava da cabeça às plantas dos pés. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Mas começou a descer uma unção tão grande que a minha esposa, eu pensei em cantar um hino da harpa. Pois a minha esposa abriu a harpa
e começou a louvar a Deus com um hino. A minha filha, que está afastada do evangelho, de 21 anos de idade, ela começou a chorar e abriu a harpa lá no celular dela, e a pequenininha também chorando, e a gente começou a cantar, e a presença de Deus descendo, a presença de Deus descendo, a presença de Deus descendo, e a torre levantada, o muro levantado, a porta e o ferrolho lá, e de repente essa mulher, o olho branco ficou normal, a mulher parou de ter falta de ar, e daqui a pouco ela começou a falar: Catinha, que é o nome da minha esposa, é Kátia. Ela falou: Catinha, esse Jesus que já tem 20 anos que você fala dele para mim, eu estou sentindo a presença dele dentro da minha casa. Louvado seja o nome do Senhor, eu sinto Jesus aqui. A mulher levantou, foi fazer café para nós, e até hoje a amizade dobrou, triplicou, uma amizade tremenda. Sabe o que é isso? Deus vai te usar em situações onde o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Eu nunca ia saber o que aquela mulher tinha se o Espírito Santo não revelasse. E o Espírito Santo é o maior psicólogo que tem. Fica tranquilo e passa tranquilidade para ela, que eu vou entrar na casa. Jesus está dizendo para mim e para você aqui hoje: eu quero colocar muro, torre, porta e ferrolho, porque tem vitória chegando e meu nome vai ser glorificado na tua vida. Fica de pé dando glória a Jesus, que eu vou orar pela sua vida. Você que crê que Jesus está colocando muros, torres, portas e ferrolho para te proteger, e você que está aqui nessa noite e sabe que Deus tem uma obra na sua vida, e você precisa, como eu preciso, ser mais espiritual, ter o pessoal mais trabalhado, vem aqui que eu vou orar pela sua vida, com permissão do pastor. Pregador, eu quero ser mais espiritual. Vem aqui que eu vou orar pela sua vida, mas venha rápido. Eu sei que tem pessoas aqui. Eu sou o primeiro, cadê o segundo? Venha aqui na frente, quero orar pela sua vida. Pregador, eu quero ser mais espiritual, eu quero ser mais espiritual. Eu estou orando pouco, pregador, eu estou orando muito pouco, eu quero orar um pouquinho mais. Venha que eu vou orar pela sua vida. Eu estou sentindo a presença de Jesus muito forte aqui. Oh, glória a Jesus. Eu não vim preocupado com fogo, eu vim preocupado em ensinar a palavra, em falar da palavra. Pregador, eu preciso ser mais espiritual. Eu sou o primeiro aqui, quem chegou depois é o segundo. Pregador, eu quero orar mais, eu quero ter esse ministério de oração e jejum, para eu ver a coisa acontecer na minha vida. Vem aqui que eu vou orar pela sua vida. O Espírito Santo está mandando um reforço para a sua vida. Ele está dizendo: o reforço é a oração, o reforço é o jejum, e o meu nome vai ser glorificado na sua vida. Levante a sua mão bem alta assim, diga: meu Deus, coloca torre, muro, porta e ferrolho na minha vida. Coloca a sua mão na sua cabeça e vai adorando a Deus. Vai só adorando, vai só adorando, vai só adorando. Abre a sua boca e vai adorando a Ele, vai adorando a Ele, vai adorando a Ele. Vai adorando. Levita não precisa não, levita. Pode ficar no teclado aí. Você já está abençoado. Enquanto você está louvando aí, a mão de Deus está vindo sobre a tua vida. Tu é bênção de Deus. Enquanto esse homem louvava com o teclado aqui, eu sentia a presença de Deus. Enquanto esse homem ia tangendo, eu ia sentindo a presença de Deus. Homem, tenho eu notado os teus serviços para mim. Se prepara, estou eu trazendo algo novo na tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Estou eu hoje desenrolando algo na tua vida. O adversário não quer te ver louvando ao meu nome, mas sou eu, Deus, que coloco ao teu redor muro, porta, ferrolho. Eu coloco torre para o meu nome ser glorificado na tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Se prepara para viver algo novo de Deus na tua vida. Deus vai desenrolar aquilo que está enrolado. Eu quero dizer uma coisa para você: o Deus de Daniel está aqui. Alguém disse: Daniel, o negócio está enrolado, ninguém consegue desenrolar o rolo. Daniel falou: eu consigo, porque eu estou na presença do Deus que desata nó. Jesus vai desatar nó na tua vida aqui hoje, e o nome dele vai ser glorificado. Enquanto eu pregava essa palavra, o Senhor estava me enchendo de fé, me enchendo de ousadia, me enchendo de graça. E eu profetizo nesta noite que está chegando algo novo na tua vida, para o nome dele ser glorificado. Jesus está te preparando para uma grande obra. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu quero orar, Senhor, pelas nossas vidas aqui, ó Pai querido. Que o Senhor venha colocar, Senhor, torre sobre cada um de nós, porta, muro, ferrolho, Senhor. Vai colocando, Senhor amado, vai trabalhando o nosso pessoal, Senhor. Vai tirando o que precisa ser tirado, vai colocando o que precisa ser colocado.
glorificado. Vai manifestando, Senhor, na vida da minha irmã, a espiritualidade, Senhor, essa espiritualidade, Senhor, que dá tranquilidade, domínio sobre si, domínio sobre a situação, para que o teu nome seja glorificado. Volte para o seu lugar dando glória, glórias a Deus. Eu estou sentindo Jesus aqui nessa casa. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar a Deus aí. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar Jesus do seu jeito. Adore aí. Adore Jesus do seu jeito aí. Ainda tem vaso com a tampa de chumbo em cima, mas Deus vai tirar a tampa do chumbo aí, vai tirar. Vai adorando a Ele, vai vir vitória. Mas Ele chamou foi guerreiros e guerreira. Ele chamou foi sacerdote e sacerdotisa. A sua vitória vai chegar na batalha, vai chegar na guerra. E o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. Tome assento dando glória a Jesus, que eu já estou indo embora. Quem vai orar pela minha vida, diga: eu vou orar pela sua vida. Só o pastor e o Jailson, o irmão ali. Pode tomar assento dando glória a Deus. Meus irmãos, vocês vão orar por mim, eu estou feliz. No finalzinho eu vou estar ali na porta. Se você quiser, puder e desejar, eu tenho algumas apostilas ali que são livros da minha autoria, que eu os transformei em apostila para ficar mais fácil o acesso para os irmãos, amém? Tem um material ali, você comprando vai estar me ajudando a ensinar a palavra do Senhor. Deus abençoe os irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.